são dois nomes. Divindade. Jesus é físico, é o homem. Cristo é o ressurreto, é o glorioso, é o poderoso. Quantas e quantas vezes a gente vem e fala, vem Jesus, mas deixa o Cristo para fora, porque o sobrenatural não pode entrar. Porque eu tenho muito trabalho. Quantas vezes a gente se depara com Jesus na nossa mesa, mas o Jesus homem, o Jesus que não pode fazer milagre. O Jesus que é amigo íntimo. Jesus era amigo íntimo de Marta. Marta não é qualquer pessoa. Alguns estudiosos falam que eles eram primos. Eles eram família. Então ela chama, ela fala, vem, meu amigo. Vem, meu primo querido. E senta comigo. Vamos jantar. Mas você vai ficar aqui e eu vou continuar trabalhando. Porque você é íntimo. Vou dar um exemplo. Às vezes eu vou almoçar na casa da Renata e do Donizete. E eu tô lá sentada na mesa. Às vezes o Donizete fica lavando a louça. A Renata fica fazendo comida. A Bruna tem dia que não sai do quarto. Porque eu sou íntima. Eu não sou uma visita. O Donizete deixa muito claro isso. Ele fala, você não é visita. E quantas vezes nós convidamos a Jesus para entrar na nossa vida dessa forma? Porque é mais fácil, irmãos. É mais fácil ter uma pessoa do que ter a Cristo. É muito mais fácil você conviver com uma pessoa normal do que ter que conviver com Cristo. Porque Ele te constrange. Ele te transforma, mesmo você não querendo. E aí a gente vê Marta, Senhor, o Senhor não se incomoda com isso? É a mesma coisa de eu chegar em casa e falar assim para Gabriel, Gabriel, você não fica nervoso que a gente está lá na casa do seu pai e da sua mãe e eles não param de lavar louça, eles não param de fazer comida, eles não param de limpar a casa? Vira enfado quando a gente só convive com Cristo, com Jesus homem, porque a gente não acredita que Ele faz milagre. Irmãos, porque virou moda. Jesus é meu amigo. Virou moda ter as igrejas abarrotadas de gente sendo amigas de Jesus e vivendo a mesma vida, trabalhando da mesma forma, não querendo ser constrangidas. Ai, porque eu fiquei constrangido. Se Cristo não te constrangeu, é porque você ainda não teve um encontro com Ele. Ele vai te constranger todo santo dia que você entrar nesse lugar. E se você sair daqui e não sair constrangido, você entrou errado. É todo santo dia a gente sai constrangido pela glória de Deus. Então não adianta eu chegar na minha casa e falar assim, ai, hoje eu me senti constrangido na igreja. Ai, hoje a palavra eu acho que veio para mim. Ai, hoje eu acho que, não sei, eu acho que aquele recado da pastora foi uma indireta. Não, é o Senhor te constrangendo, porque você precisa ser constrangido. Você não vai mudar de vida se você não for constrangido. Eu lembro quando eu namorava o Gabriel, irmãos, eu era uma católica, mas eu era uma católica. E eu brigava de cá, ele brigava de lá, eu brigava de lá, ele brigava de cá. Teve um momento que Deus falou assim na minha vida, e ele nunca teve medo de olhar para minha cara e falar assim, você está errada. Eu tinha vontade de dar na cara dele. Mas ele nunca teve medo de me apontar e falar assim, tudo que você está fazendo é errado. Tudo que você está vivendo, por mais que seja lindo para você, é errado. Não ia me fazer mudar. Se ele virasse para mim e falasse assim, ai, que lindo você está fazendo, você está fazendo. Então, naquele momento que Marta está lá trabalhando, está lá fazendo, vira um fardo.
Quantas e quantas vezes, irmãos, no meio da caminhada, a gente olha para Jesus e fala assim: o Senhor não está vendo todo o meu trabalho? O Senhor não está vendo que eu trabalho mais do que aquele irmão que está ali? Maria está aí parada. O Senhor não está vendo que eu estou trabalhando? Marta deve ter pensado assim: fui eu que te chamei. Fui eu que te chamei. Por que o Senhor só dá atenção para ela? Eu acredito que tenha passado isso na cabeça de Marta. Fui eu que te convidei, Senhor. Fui eu que te conheci primeiro, Senhor. Foi eu que me converti primeiro. Por que o Senhor só dá atenção para ele? Ou para ela? Porque ele nos constrange. E em nenhum momento, irmãos, Jesus é extraordinário. Em nenhum momento ele fala para ela assim: vem sentar. Senta. Se esse é o problema, então senta. Senta e escuta, porque a sua irmã escolheu a melhor parte. Faça igual a ela. Porque às vezes a gente olha e fala assim: a melhor parte era Jesus. Não era Jesus a melhor parte. A melhor parte, como eu orei aqui na hora dos dízimos, é o direito de escolha. Você tinha a escolha de ficar aos meus pés e escolheu não ficar. A melhor parte era que Maria escolheu ficar. A melhor parte não era só Jesus, irmãos. Jesus sempre será a nossa melhor parte. Mas aqui nesse momento, Jesus fala: Maria escolheu a melhor parte. E não era só estar aos pés de Jesus. Ela entendeu que ela tinha o direito de escolha. Ele está aqui, eu escolho não fazer mais nada. Eu escolho ficar aos pés. Mas nós precisamos entender que Maria escolher estar aos pés de Jesus não diminuía o trabalho de Marta. E às vezes a gente diminui. Marta trabalhando, Marta fazendo o trabalho de casa, Marta ocupada, Marta isso, Marta aquilo. Em nenhum momento Jesus falou: Marta, você está errada. Em nenhum momento. E nós, todas as vezes que lemos essa palavra, a gente vai e aponta o dedo para Marta e fala assim: você está errada. Mas Jesus nunca disse que ela estava errada. Jesus só disse que ela não escolheu a melhor parte. E às vezes ela poderia escolher a melhor parte e continuar fazendo a comida. Às vezes nós podemos escolher a melhor parte, irmãos, e continuar trabalhando. E é isso que nós vamos ver mais para frente. Não podemos esquecer que serviço, irmãos, é um substantivo físico. Não esqueça. É um substantivo físico que a igreja precisa. A igreja precisa do serviço. Só que nós precisamos entender que ele é um substantivo físico. Vamos lá em João, no capítulo 11. Muito conhecido também, irmãos. João, capítulo 11, no versículo 21. Vamos ler a partir do 21. Diz assim, ó: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição nos últimos dias. Agora, vamos lá no versículo 38. Diz assim: Jesus outra vez profundamente
Jesus, mais uma vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhes Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo, por causa do povo que aqui está, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aqui, irmãos, já passou esse encontro. Jesus comeu, Jesus bebeu, Jesus deu um abraço em Marta, deu um abraço na Maria e seguiu viagem, seguiu a vida. Um determinado momento, Lázaro fica doente, como nós já bem sabemos, e morre. E nesse meio tempo, Jesus vem e Marta fala para ele: Jesus, se o senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. E Jesus vira para ela e faz uma pergunta, para ver com quem ela estava falando. Você crê que ele vai ressuscitar? E ela fala: eu creio, quando todos os outros ressuscitarem. E aí Jesus fala para ela: ainda te digo que se creres, verás a glória de Deus. E nesse momento, irmãos, Jesus pega Marta pela mão, leva ela no sepulcro, coloca ela na frente do túmulo de Lázaro. Qual é o seu túmulo, irmãos? Que Deus vai te levar na frente hoje, para chamar para fora aquilo que aos teus olhos já cheira mal. O que está dentro do túmulo, irmãos, que fazem vocês quererem viver com Jesus e não o Cristo? O que para vocês é mais fácil deixar lá dentro morto do que chamar para fora e que ter que a partir daí conviver com Cristo? O quê? E se você falar para mim que não tem, você está mentindo, que eu tenho muito. O que é que nós escolhemos todos os dias deixar morto? É um chamado? É um ministério? É um talento? É um dom? É a sua casa? Seus filhos? Seus familiares? Deixa dentro. Deixa dentro. Maria, irmãos, ela recebeu Jesus. Ela convivia com Jesus. Eu creio, aqui na palavra não relata, mas eu creio que Jesus virava e mexia. Ele estava na casa de Marta. Era o alívio. Era o refrigério. Então Marta, a gente tem que entender que era uma pessoa que ela não era alheia a Jesus. Ela não era uma pessoa, está passando, que legal. Não, ela era íntima. E ainda não tinha tido um encontro. E eu acho tão interessante que em todos esses versículos, esses capítulos que falam a respeito dela, ela estava sempre perto. Ela foi chamar: vem na minha casa. Estou lá, correndo, na palavra fala que Marta, quando soube que Jesus estava chegando, que diz que na casa dela estava com várias pessoas, e ela deixa Maria em casa, e ela larga tudo, e vai correndo até Jesus, e se prostra. A palavra diz que ela se prostra com o rosto em terra. Gente, ela não era uma pessoa que nunca tinha visto, que nunca tinha ouvido, não. Ela era Marta, que amava Jesus. Amava, nós amamos a Jesus. Mas talvez a gente ainda não ama do jeito certo. Às vezes nós ainda não entendemos o que nós estamos fazendo aqui.
Então Jesus pega Marta e leva ela para fora do sepulcro, coloca ela na minha cabeça. Eu creio que ela caiu assim, ela se estabacou no chão, ajoelhou, falou assim: não, aqui eu não tenho força. Aqui é demais para mim. E Jesus pega e fala: rolem a pedra. E ela imediatamente fala: Senhor, ele já cheira mal. Quem disse para ela que ele ia fazer alguma coisa com Lázaro? Ele não falou em nenhum momento: vou chamar ele para fora, viu, Marta? Você ajoelha aí, você fica aí esperando que eu vou pegar e vou chamar ele para fora. Não. Ele só disse assim, ó: rolem a pedra. Imediatamente, irmãos, ela disse: ele já cheira mal. Ele já cheira mal. Quantas e quantas vezes, irmãos, Jesus já rolou a nossa pedra e nós puxamos ela para fora. Jesus rolava a pedra e nós puxávamos ela de volta. E a gente nem sabia o que ele iria fazer. Mas só o fato dele ter que chamar aquilo que aos nossos olhos já cheira mal, nos causa pânico. Nos causa medo. Entra dúvida. Marta mais uma vez olhou para ele e falou assim: não é possível. E ele pega e ele olha para Marta e fala assim, ó: eu te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus. E naquele momento ele chama Lázaro para fora. Mas ali o maior milagre que aconteceu naquele lugar não foi Lázaro ser ressuscitado. Você consegue ressuscitar alguém pela sua mão? Jesus consegue. Se ele fazer assim, ó, eu caio aqui morta. Se ele fizer assim de novo, eu levanto. A ressurreição para Cristo é natural. Mas alguém se converter a Ele é sobrenatural. Porque mesmo quando ele foi subir aos céus, ele disse: é preciso que eu vá, porque eu não consigo convencer vocês. Isso era a única coisa que Cristo não tinha o poder de fazer. O poder do convencimento. Porque esse poder do convencimento era através do Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda não tinha descido, porque ele ainda estava aqui. Então ele, na frente do túmulo de Lázaro, ele ressuscitou Lázaro. Mas ele olhou para Marta e viu um verdadeiro milagre. Ele viu uma mulher se convertendo de todo o coração a ele. E isso é um verdadeiro milagre. E a gente esquece. Irmãos, ressurreição para Cristo é natural. Ele é divino. Ressuscitar para Ele é divino, é dele. Morrer não era dele. Por isso que ele diz: comemorem a minha morte. Porque morrer não fazia parte dele. O morrer para Cristo não é natural. Morrer para Cristo era sobrenatural. Por isso que depois disso veio sangue sobre nós. Lá naquela cruz, o maior milagre, a maior obra de Cristo foi morrer, porque isso não era dele. Por isso que ele não fala: comemore o meu nascimento, porque o nascer é natural. Ele nem nasceu, irmãos, porque ele já existia. Vocês já pararam para pensar que Jesus não nasceu? Porque ele já era. Ele sempre foi. Ele sempre foi. Então fala assim: nossa, Jesus nasceu. Não, Jesus já havia. Antes que o ar já houvesse, ele já era. Então ele não nasceu. Ele foi trazido à terra. Só isso. Agora, o morrer na cruz, isso sim foi um milagre de Cristo. Porque ele não podia. Ele é eterno. Ele já havia e ele sempre haverá. Então, o morrer na cruz foi um milagre. Jesus ressuscitar Lázaro, irmãos, ele fazia assim, não precisava nem rolar a pedra.
Não precisava rolar a pedra. Mas sabe por que rolou a pedra? Porque quem precisava de um milagre era Marta, que ainda não tinha o coração completamente voltado ao Senhor. Se nós ainda temos portas para serem enroladas, é porque nós ainda não temos o coração totalmente voltado ao Senhor, por mais que nós achamos que temos. Se a gente ainda tem um lugarzinho aqui guardado que a gente fala, não, aqui o Senhor não mexe, é porque nós ainda não temos o coração totalmente voltado para o Senhor. Nós escolhemos conviver com Jesus todos os dias, mas a gente deixa o Cristo para fora. A gente escolhe viver uma vida natural, deixando Cristo, que é sobrenatural, para fora. Para mim já está ótimo viver com Jesus. Para mim já está ótimo viver com Jesus. Jesus é maravilhoso e Ele sempre será. Mas aquele que voltará para buscar a sua noiva é Cristo. Cristo ressurreto. Então, se a gente não escolher viver com Ele, nós vamos continuar no serviço substantivo físico. Nós vamos continuar tendo uma vida natural, quando podemos escolher viver o sobrenatural com Cristo. Quando podemos escolher viver o sobrenatural com o Senhor. Vamos lá em João 12, no versículo 1. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Irmãos, preste atenção nisso. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Aqui, a gente já vê, depois que a pedra é rolada, depois que Lázaro sai para fora, a gente vê a mudança de chave na vida de Marta. Marta servia. Servir é uma ação, é verbo. É verbo. Doar-se, a atitude, o propósito e o amor por trás do serviço. Irmãos, se nós não temos propósito, nós não servimos. É só serviço. É só serviço. E eu não estou aqui para falar para você que você não tem que fazer serviço. A igreja precisa do serviço. A igreja precisa que os banheiros sejam lavados, que as cadeiras sejam esfregadas, que o chão seja lavado, que o altar seja lavado, que a obra seja terminada. A igreja precisa disso. Mas nós precisamos entender que enquanto nós não tivermos um encontro com Cristo ressurreto, nós não servimos, nós só trabalhamos. Marta, naquele primeiro encontro, ela estava com Jesus, firme e forte. Jesus, vem, senta na minha mesa, entra na minha casa. Mas a palavra diz que ela estava ocupada com muito serviço. A palavra não fala que ela estava servindo. A palavra fala que ela estava ocupada com muito serviço. Porque ela não tinha tido encontro. Jesus pega ela, volta lá, dá um tempo para ela. Na palavra de Deus não fala que ela parou de trabalhar. O Senhor não vai te curar se você ficar em casa parado. O Senhor vai te curar trabalhando. Jesus foi, ela estava trabalhando. Jesus voltou, ela estava trabalhando. É trabalhando. Trabalhando. Fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer. Aquilo que Ele nos escolheu para fazer. Vai ser fácil ficar à frente do sepulcro e chamar para fora tudo aquilo que nós temos escondido há tanto tempo? Não vai.
Não vai. Mas nós não podemos esquecer que Jesus, em nenhum momento, ele saiu do lado dela. Tanto é que a gente vê que o milagre era ela, que em nenhum momento ele foi pegar Lázaro. E ele disse assim, ó, vai lá, tirem as faixas dele, porque eu tô com ela. É ela. Jesus ressuscita um morto, irmãos, por causa da sua vida. Jesus mantém um homem vivo por causa da sua vida. Eu já contei aqui do irmão José, que ficou vivo. Enquanto a gente estava em Serra Azul, ele era dizimista fiel. Ele tinha 84 anos. 86 anos. A gente chegou lá, fazia 2 anos, irmãos, que ele não ia na igreja. Chegamos lá, dando dízimo fiel. Dou o dízimo todo mês, dou o dízimo todo mês. No mês que a gente foi lá no pastor Daniel e falou assim, ó, nós estamos voltando. Naquele mês, irmãos, o irmão José faleceu. E nós tivemos a honra de sepultar ele. E Jesus disse no meu coração, quando a gente estava no velório, ele foi enterrado, irmãos, com o terno do diaconato. Eu nunca vi coisa tão grandiosa na minha vida. Ele foi enterrado com aquele terno azul do diaconato, com a gravata do diaconato. Eu falei assim, Senhor, que honra, que até na morte, dentro do caixão, esse homem te engrandece. Jesus disse assim para mim, ele ficou vivo por causa da sua vida. Por causa da vida da sua família. O tempo dele aqui já não precisa mais. Ele faz, irmãos. Naquele momento, ele olhou para Marta e disse assim, você precisa ver alguma coisa que te faz acreditar. Hoje ele olha na nossa vida e fala, você precisa ver alguma coisa. E não é porque ele nunca fez. Não é isso. Porque ele já fez muita coisa. Muita coisa. Se a gente sentar aqui agora, todos nós temos muitos testemunhos para contar. Muitos. Mas ainda tem alguma coisa que a gente segura. Que a gente segura. Que a gente fala, Senhor, aqui não. Esse aqui não. Esse cantinho não. Só que nós precisamos nos entregar, irmãos, de todo o coração. Mesmo que doa. Mesmo que doa. Para a gente conhecer a Cristo ressurreto. E entender o nosso propósito. O Senhor não quer fazer você parar de trabalhar, porque Ele não disse para Marta, Marta, para de trabalhar, porque esse era o ministério dela. O ministério dela era servir. Só que nós vivemos num momento, irmãos, que a igreja nunca pode ter os dois. Vocês já pararam para pensar? Vocês já repararam isso? Se eu adoro, eu não sirvo, eu não faço mais nada. Eu só adoro. Se eu prego, eu só prego, eu não faço mais nada. Eu não posso fazer mais nada. Porque isso aqui não. Jesus naquela hora estava dizendo para Marta, Marta, escolhe a melhor parte e continua fazendo o seu trabalho. Porque eu já estou aqui. Ele já estava aqui. Aqui a gente vê Marta servindo. Só que ela sentiu o cheiro do perfume da mesma forma que todos os outros que estavam na casa. Porque o problema não é você trabalhar, irmãos. O problema é você não ter propósito. Quem não tem propósito só trabalha, só joga tempo fora. E quem dizer que não tem propósito está mentindo. Porque todos nós fomos chamados para alguma coisa. Todos nós fomos levantados para exercer um papel determinado para este tempo. E se nós estamos aqui escutando isso é porque Ele quer nos usar neste tempo.
Só que hoje a igreja fala, se eu sou da mídia, eu não posso fazer mais nada. Se eu sou diácono, eu não posso fazer mais nada. Se eu canto no louvor, eu sou levita, eu não posso fazer mais nada. Não. Se eu sou um levita, eu saio daqui, vou lá na porta, vejo um visitante chegando, irmão, seja bem-vindo. Isso é ter propósito, é saber o que você está fazendo aqui. Se você chega na igreja e chega um irmão, um visitante, você não consegue sair da sua cadeira, e Deus falou comigo, irmãos. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande de ir cumprimentar. Falar, seja bem-vindo. Dá um abraço. O Gabriel recebeu um áudio esses dias e eu fiquei assim, maravilhada, porque Deus falou comigo. Veio um visitante na igreja e depois o rapaz veio e testemunhou para o Gabriel. Que ele voltou para casa, parecia que ele estava levinho como criança. Ele não queria vir porque ele estava com vergonha. E ele veio e ele disse assim, uma coisa que mexeu muito comigo. Ele disse assim, eu fui muito bem recebido. Ele falou assim, a forma com que vocês me receberam me fez sentir bem-vindo. Ele falou assim, eu sei que vocês falam sejam bem-vindos para todo mundo que chega. Eu sei, ele falou. Ele falou assim, só que o jeito com que vocês me receberam, o bem-vindo de vocês me fez verdadeiramente acreditar que eu era bem-vindo. E às vezes a gente acha que um irmão, seja bem-vindo, quanto tempo? Ou um irmão, seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua. O Gabriel, eu acho isso extraordinário. Todo mundo que chega, ele fala assim, você está na casa do seu pai. Eu nunca recebi ninguém assim. Ele chega, ele fala a paz do Senhor, mesmo se a pessoa nunca pisou numa igreja. Ele fala a paz do Senhor, ele cumprimenta, ele dá um abraço, ele fala assim, fique à vontade, você está na casa do seu pai. E eu nunca tive coragem de falar isso para alguém. Aquilo, irmãos, você desarma. Você desarma a pessoa. E não é porque você é bom ou porque você é melhor, não. É porque você entendeu o seu propósito. O nosso propósito é almas. Irmãos, vocês acham que Lázaro ia para o céu ou não? Eu acho que ele ia. Tinha necessidade de Jesus fazer ele voltar? Não tinha. Se eu fosse Lázaro, cheguei lá, Senhor. Não tinha necessidade, irmãos. Lázaro era uma pessoa salva. E eu não estou aqui falando que o milagre de Jesus ressuscitando Lázaro foi pequeno, porque não foi. Foi uma ressuscitação, irmãos. Qual de nós que tem coragem de chegar num túmulo e falar assim, sai para fora? Eu ainda não tenho. Mas ali naquele momento, irmãos, ele precisava alcançar Marta. Marta precisava ter um encontro com Cristo. Aquele que dá sentido. Aquele que dá um direcionamento. Aquele que dá propósito à nossa vida. Que nós não venhamos escolher, irmãos, viver com Jesus somente para o resto da vida. Não. Que nós venhamos escolher viver a totalidade do Senhor. Que nós venhamos escolher viver a totalidade de Deus. Aqui nessa casa a gente vê a representação da igreja. Quem foi em Jardinópolis na consagração dos líderes, escutou o pastor Toninho pregando sobre isso. E a gente vê que o Senhor é um só com a igreja. Que há anos atrás o Gabriel tinha pregado a mesma palavra em Serra Azul. A mesma forma. Aqui a gente vê Lázaro sentado à mesa. A gente vê Marta trabalhando. A igreja precisa dos trabalhadores, irmãos. A igreja precisa. Os pastores precisam ser auxiliados.
Não porque eles não consigam. Eu sei que se a gente falar assim, ninguém vai fazer mais nada. A pastora e o pastor dá conta disso aqui sozinho. E muito bem dado. Mas a igreja precisa dos trabalhadores. A gente vê Maria vindo com o nardo, os adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, que se prostram aos pés de Jesus. E a gente vê Lázaro, que é aquele que sai para fora e chama, que atrai pessoas. As pessoas estavam lá por causa de Lázaro, para ver o milagre. Então Lázaro era o evangelista. A igreja precisa dos trabalhadores, a igreja precisa dos adoradores, a igreja precisa dos evangelistas. A igreja precisa. Mas não é porque você é evangelista que você não lava a cadeira. Não é porque você é um adorador que você não evangeliza. Nós precisamos viver a totalidade. Nós somos a igreja. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos adorar. E nós precisamos evangelizar. Nós precisamos, como igreja, como corpo do Senhor. E nós não podemos escolher viver uma vida cortada no meio. Até aqui eu vou, até para cá eu não vou mais, porque não me pertence. Não. Isso é um falso evangelho. Jesus era Jesus, ele evangelizava. Jesus era Jesus, ele sentava na mesa com os pecadores. Jesus era Jesus e ele ia no templo. Ele não ficou na cadeirinha dele e falou assim, eu sou Jesus, vocês fazem as outras coisas e eu vou ser só Jesus. E olha que se ele dissesse isso, ele ainda estava... Não. Ele era completo. E nos mostrou que nós podemos ser completos. E nos mostrou que nós podemos ser completos. Então nós precisamos escolher, irmãos, ter o encontro. Não queira viver só o serviço físico, mas escolha servir, porque aqui, irmãos, a gente já não vê Marta reclamando. A gente não fala, Senhor, de novo o Senhor está aqui sentado, e Lázaro está na mesa e Marta está nos seus pés. A gente não vê. Quando nós entendemos o propósito, quando nós entendemos o que o Senhor tem para a nossa vida, nada mais vira fardo. Nada mais enfada a nossa vida. Se eu tiver que vir lavar a cadeira 3 vezes na semana, eu venho lavar a cadeira 3 vezes na semana, com um sorriso no rosto. Porque eu entendo qual é o meu chamado. Porque eu entendi o que é escolher a melhor parte. Eu entendi que nós venhamos escolher a melhor parte. E escolher a melhor parte, irmãos, é viver o teu chamado. O chamado de Marta era servir, o chamado de Maria era adorar. Marta escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte naquele momento. Porque Marta ainda não sabia qual era o seu chamado. Por mais que ela conhecia Jesus, por mais que ela chamava Jesus para entrar, por mais que ela convivia com Jesus, ela precisava ter um encontro com Cristo. E a gente vive hoje num mundo em que muitas pessoas vivem com Jesus, mas deixando Cristo lá atrás, deixando o sobrenatural, deixando a mudança de vida, o arrependimento de pecado de lado, para viver com Jesus. Viver com Jesus, irmãos, é maravilhoso. Mas quem virá buscar a sua noiva é Cristo. E se nós não tivermos um encontro com Ele real e verdadeiro, nós não vamos. Nós podemos ter passado a vida inteira trabalhando aqui dentro. Se a gente não entendeu o nosso propósito, foi só serviço. Foi só muita preocupação. Só foi muito cansaço. E o Senhor não nos chamou para cansar. Em nenhum momento o Senhor nos chamou para ficarmos cansados. E isso não significa que o trabalho, muitas vezes, não seja árduo, não seja pesado.
Mas o preço de saber aonde estamos indo cobre tudo. Ontem o Gabriel pregou na Truvine, o preço da nossa vida. Só de saber que Cristo ressuscitou por nós e o sangue dele está sobre a nossa vida, faz todo o caminho valer a pena. Faz todo o percurso. Irmãos, eu não sei o que cada um daqui está passando. Qual é a parte do caminho que nós estamos? Eu não sei se Jesus já veio, já sentou, e eu fiquei trabalhando, e Jesus falou assim, ó, ela escolheu a melhor parte. Eu não sei se eu ainda estou trabalhando e Jesus ainda está aqui falando, ó, escolhe a melhor parte, escolhe a melhor parte. Eu não sei qual a fase que cada um de vocês está. Eu sei a fase que eu estou. E não foi fácil chegar até aqui, irmãos. Não foi fácil quando Jesus me pôs na porta do sepulcro e disse assim, ó, sai. Doeu, chorei, lutei contra, falei, não quero. Eu voltei para cá e eu falei assim, ó, vou ficar um par de anos sem pregar. Eu, comigo mesmo, falei, não vou pregar. Na semana da frente, a pastora pediu para eu pregar. E eu, no fundo do meu coração, falei assim, ó, não vou. Pensei, não vou falar não. O Senhor me pôs lá na frente do sepulcro e disse assim, agora você vai deixar eu chamar. Você vai deixar eu ressuscitar. Porque tudo tem um propósito, tudo na nossa vida tem um propósito. Nós não podemos simplesmente escolher não vivê-lo. Nós até temos o direito, mas nós não podemos, irmãos. O que Deus colocou na nossa vida é grande demais para a gente deixar de lado. O propósito que Deus tem para cada um de nós é grande demais. É o reino, irmãos. Não é qualquer coisa. É o reino. Nós estamos aqui em nome do reino. Nós escolhemos um dia a Cristo. E nós não podemos escolher deixar Ele para trás mais. Ele nos chamou. E Ele vai nos capacitar todos os dias. Conforme as nossas necessidades. Só que nós precisamos confiar nele. Confiar que no ele rolar a pedra, vai sair para fora. Às vezes, irmãos, vai estar cheirando mal. Às vezes não vai estar bonito. Vai estar cheirando mal. Mas precisa sair. O Vitor Hugo, quando ele sofreu um acidente, né, Rose? De moto, eles limparam, bonitinho, né? Enfaixou. Só que não melhorou, né, Rose? Doeu de novo. E doeu de novo. E doeu de novo. E doeu de novo. E aí falaram assim, ó, nós temos que limpar direito. Nós temos que limpar direito. Foram lá, colocaram ele na maca, levaram ele para dentro. Eu vi, quando a Rose contou, na hora me veio o espiritual. O Senhor está limpando direito. Às vezes vai doer. Nós, às vezes, não vamos tomar uma morfina, irmãos. O Senhor não vai colocar nós numa maca, dar uma anestesia e nós não vamos sentir nada. Às vezes, para o Senhor limpar direito, vai doer. Mas Ele vai esfregar. Vai esfregar. Só que nós vamos poder olhar para a nossa mão e ver carne de novo. Carne. Vamos ver carne. Aonde a gente já não via vida mais. A gente vai ver carne. Só que nós precisamos escolher. Nós precisamos nos decidir hoje. Se o Senhor te trouxe aqui hoje, diga sim para Ele de novo. Eu não sei o que é. E eu não preciso saber. O Senhor sabe. Diga sim para Ele de novo.
Não escolha viver uma vida inteira no natural, convivendo com Cristo, que é sobrenatural, mas sem deixar Ele entrar. Escolha viver o sobrenatural de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Gabriel, toca um louvor aqui para nós, por gentileza. Cris, se você puder apagar as luzes. Irmãos, imagina aí na sua cabeça agora que você está na porta do sepulcro. Você está na porta do sepulcro e o Senhor está te perguntando: vem para fora. O Senhor está chamando. Eu não sei o que precisa ser ressuscitado em vocês, irmãos. Eu sei o que precisa ser ressuscitado em mim. Para que eu viva o propósito completo do Senhor na minha vida. E eu convido a você hoje a se entregar a Deus. A se entregar a Cristo que ressuscitou. E que vai voltar em breve. Se entregue a Ele. Deixe Ele chamar para fora. Deixe Ele tirar tudo aquilo que para nós já morreu. Já não tem mais jeito, já não tem mais solução, já não tem saída. Que a gente olha e fala: Senhor, está morto. A gente olha e fala: Senhor, não tem outra solução a não ser a morte, a não ser continuar morto, a não ser continuar no sepulcro. Deixa Ele chamar, deixa Ele te levar, porque é no caminho que Ele te cura, é no caminho que Ele restaura, é no caminho que Ele levanta de volta, é no caminho que Ele chama mais para perto. Deixa, irmãos, se entrega, se entrega. Solta as rédeas, solta, abre as mãos e deixa o Senhor conduzir de novo. Deixa o Senhor pegar de volta as rédeas das nossas vidas, o controle das nossas vidas. Que nós não venhamos viver somente por emoção, porque quando nós vivemos por emoção, nós mandamos Jesus embora. A gente olha para Ele e diz: por que o Senhor não ressuscitou antes? Por que o Senhor não estava aqui antes? Mas quando nós entendemos quem está ao nosso lado, a gente apenas deixa a pedra ser rolada. A gente apenas confia, mesmo que custe tudo. Mesmo que custe tudo, a gente confia. A gente se entrega. No caminho a gente vai falar para Ele: Senhor, já cheira mal. Senhor, eu já desisti. Quantas e quantas vezes eu olhei para o Senhor e eu disse: eu desisto de mim, Senhor. Eu desisto de mim porque eu não acredito mais que possa ser feito qualquer coisa através da minha vida. Quantas e quantas vezes na porta do sepulcro eu impedi a Cristo de entrar. Quantas e quantas vezes, Senhor. E eu te peço nessa noite: entra. Entra e cura de uma vez, Senhor. Que não reste nenhuma
entra no mais profundo, entra no mais íntimo e restaura o lugar onde era morte. Que hoje haja vida, que hoje haja vida, Senhor. Alcance, Pai, alcance aqueles que não estão aqui hoje. Alcança os nossos, que nós olhamos e falamos: Senhor, Senhor, já cheira mal. Alcança, Senhor, alcança, por misericórdia, a nossa vida. Alcança, Senhor. Vá movendo, vai trabalhando, por amor à nossa vida, por amor à obra que nós temos feito em Teu nome, Jesus. Por todas as escolhas que nós já fizemos em Teu nome. Por todas as vezes que nós dissemos não para o mundo, em amor de Ti. Lembra de nós, Senhor. Eu te peço nessa noite, lembra de nós. Lembra das nossas ofertas. Não porque somos melhores dos que estão lá fora, mas porque nós reconhecemos que sem Ti nós não podemos nada. Marta estava lá, Senhor, e ela disse: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse chegado antes. Quantas e quantas vezes nós olhamos para o Senhor e dizemos: ah, se o Senhor tivesse chegado antes. Marta estava lá, aos Teus pés. Ela não saiu do Seu lado, Senhor. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo achando que já cheirava mal, ela não saiu do Teu lado. Meu Deus, no meio do caminho, não permita que nós desistimos e voltamos para trás. Que no meio do caminho a gente acha que está demorando demais, que 4 dias já é muito. Senhor, 4 dias já é demais. Pode voltar para casa. Não, Senhor, não, Senhor. Nós queremos continuar aos Teus pés. Nós queremos continuar aos Teus pés, até vermos as pedras rolarem, Senhor. Até escutarmos a Tua voz: saia para fora. Meu Deus, nós queremos ver a Tua obra completa em nossas vidas. Nós queremos ver a obra completa na nossa casa, na nossa família, Senhor. Nós queremos viver a totalidade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Lázaro ouviu a Tua voz, como aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, Me chama pelo nome. muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e
remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, remove minha vida e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, me toca minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Remove a minha pedra. Ressuscita-me. Aleluia. Pode ficar de pé mesmo, nós já vamos terminar. Só informar vocês, nossos pastores precisaram correr lá para Santa Rosa, faleceu um parente. Oi? Eles foram para lá para a família e foram juntos, né, com a família, porque tem um parente do pastor que faleceu hoje. Então esteja orando pelo nosso pastor, irmãos. O luto é muito difícil, só quem passou já sabe, e nós todos vamos passar por isso. E ele é pastor, mas não...